Salve, salve, senhoras e senhores, meninos e meninas, garotos e garotas, jovens discentes, professor Luciano, Geografia, e hoje vamos estar discutindo a evolução e estrutura geológica da Terra. Vamos estar discutindo os agentes do relevo dentro da visão da geografia do Brasil. Vamos estar pontuando hoje as eras geológicas. Então nós precisamos entender que quando falamos da estrutura e da evolução geológica da Terra, nós precisamos entender que o tempo humano, nós medimos ele em anos, meses, dias, certo? E o tempo geológico, nós medimos ele em unidades de tempo diferentes. Nós usamos os termos éon, eras, períodos, épocas, e dentro desse contexto vamos estar então discutindo a evolução e estrutura geológica da Terra. Vamos estar pontuando sobre o éon arqueano, o éon proterozoico, o éon farenozoico e as eras paleozoica, mesozoica e cenozoica. Vamos discutir também hoje os tipos de rochas, por exemplo, ígneas, magmáticas, as metamórficas, as sedimentares, e vamos discutir os agentes do relevo, os agentes que atuam no relevo, tá? Então nós vamos discutir os agentes endógenos e os agentes exógenos. Dentro dos agentes endógenos vamos discutir o tectonismo, a orogênese, a epirogênese, os abalos sísmicos, vulcanismos, e dentro dos agentes exógenos vamos discutir o intemperismo e a erosão. Então, dando sequência ao raciocínio, como dissemos, os principais eventos da evolução geológica da Terra, como dissemos, dividimos o tempo geológico em éon, era, períodos e épocas. Aqui dentro do éon farenozoico temos as divisões em eras, A era paleozoica, mesozoica e a era cenozoica. O que aconteceu na era paleozoica? Aglutinação dos paleocontinentes, formação da Pangeia, sedimentação das bacias sedimentares e continentais, formação das jazidas de carvão mineral na Paleozoica. Na Mesozoica, início da deriva continental proposta por Alfred Wegener, em sua teoria, sedimentação das bacias sedimentares oceânicas, formação das jazidas de petróleo e gás natural na Mesozoica. E na Cenozoica, o período terciário, a configuração atual dos continentes, a formação dos dobramentos modernos, período quaternário, glaciações e sedimentações de planícies. Aqui, tipos de rochas, nós temos as ígneas, magmáticas, metamórficas e rochas sedimentares. Aqui, como discutimos, nós temos os agentes de relevo, nós temos os agentes endógenos, os agentes que atuam modelando no relevo. E temos também os agentes exógenos. Dentro dos agentes endógenos, nós temos, por exemplo, o tectonismo, que vai trabalhar também a orogênese, a pirogênese. Atuam também como agentes exógenos os abalos sísmicos, o vulcanismo, e os agentes exógenos, os de fora, intemperismo e erosão. Então, como discutimos, tectonismo, movimentação das placas tectônicas. Orogênese, associada à movimentação convergente de placas tectônicas e a formação de dobramentos na região das bordas de contato. Já a epirogênese também é associada à movimentação das placas, mas associada ao lento movimento vertical das placas, tá? Causando o que? O sorgimento e rebaixamento de grandes áreas. Então uma sobe sobre a outra, uma rebaixa e a outra sobe, tá? Abalos sísmicos, tremores de terra provocados por rachaduras na costa terrestre, decorrentes da constante movimentação das placas tectônicas. Vulcanismo, extravasamento do material proveniente do manto da terra, magma, em direção à superfície, podendo formar montanhas e ilhas vulcânicas. Esses são os agentes endógenos. E os agentes exógenos, intemperismo e erosão. Intemperismo, desagregação ou decomposição das rochas provocadas por agentes físicos, ou agentes químicos, ou agentes biológicos. Por exemplo, biológico, o andar, o caminhar de animais sobre aquele terreno, sobre aquela rocha, vai degradando ela, como a ação da água, dos ventos, do sol e organismos vivos. Erosão, transporte dos sedimentos intemperizados das rochas. Vamos partir para a solução de alguns exercícios para a fixação do conteúdo. Então diz assim o primeiro exercício.
As plataformas ou crátons, correspondentes aos terrenos mais antigos e arrasados por muitas fases de erosão, apresentam uma grande complexidade litológica, prevalecendo as rochas metamórficas muito antigas, pré-cambriano, médio e inferior. Também ocorrem rochas intrusivas antigas e resíduos de rochas sedimentares. São 3 as áreas de plataforma de crátons no Brasil: a das Guianas, a sul-amazônica e a do São Francisco. Então são 3 plataformas de crátons: a das Guianas, sul-amazônica e São Francisco. A pergunta: as regiões cratônicas das Guianas e sul-amazônicas têm como arcabouço geológico vastas extensões de escudos cristalinos ricos em minérios, que atraíram a ação de empresas nacionais e estrangeiras do setor de mineração e destacam-se pela sua história geológica Então, atraíram empresas nacionais e estrangeiras do setor de mineração e destacam-se pela sua história geológica por a. Apresentarem áreas de intrusões graníticas, sim, ricas em jazidas minerais, ferro e manganês. Então está falando dessas regiões citadas anteriormente. É uma possibilidade essa pergunta, a resposta A. Vamos ver a B. Corresponde ao principal evento geológico do Cenozoico no território brasileiro. Estamos falando de Cenozoico. Então, na época do Cenozoico, nós estamos falando do quê? Da vida de aves, de montanhas, do homem. Não é a resposta B. C. Apresentam áreas arrasadas pela erosão que originaram a maior planície do país. Não, com certeza não. Não é uma área de erosão, até porque está vendo a mineração lá. Letra D. Possuírem em sua extensão terrenos cristalinos ricos em minérios, não em reservas de petróleo e gás natural. E a letra E, serem esculpidas pela ação do intemperismo físico decorrente da variação de temperatura. Não, elas não foram esculpidas, são áreas que estão sendo mineradas. A resposta provável para a nossa questão é a resposta de número A, apresentarem áreas de intrusões graníticas ricas em jazidas minerais, ferro e manganês. Vamos para o exercício de número 2, diz assim: o continente africano há muito tempo desafia geólogos porque toda a sua metade meridional, ou seja, na parte do sul, a que fica no sul, ergue-se a mais de 1.000 metros sobre o nível do mar. Então está havendo um trabalho no continente africano, na parte sul. Uma equipe de pesquisadores apresentou uma solução desse desafio, sugerindo a existência de um esguicho de lava subterrânea empurrando o planalto africano de baixo para cima. Não vamos nos esquecer, estamos discutindo a evolução e estrutura geológica da Terra, estamos discutindo os agentes que influenciam no relevo, estamos discutindo agentes exógenos, o intemperismo e a erosão, e estamos discutindo os agentes endógenos, tá? E aí nós discutimos tectonismo, abalos sísmicos e vulcanismo. Não vamos nos esquecer que podemos ter ação, sim, de agentes que modelam relevo endógenos. Vamos para as respostas? Então diz assim as respostas que nós temos. Considerando a formação do relevo terrestre, é correto afirmar com base no texto que a solução proposta é improvável. É improvável que tenha algo que está subindo essa parte sul da África? Não. Então eu creio que é provável sim. A letra A está errada. B, pouco fundamentada. Com certeza não. Está tendo algo que está agindo. Um agente de relevo, um agente modelador de relevo, um agente endógeno. Tá agindo. Então não é pouco fundamentada. Letra de número C, plausível. Opa, vamos lá, plausível. Pois as formas do relevo resultam da ação de forças externas e internas. Sim, sendo importante avaliar os movimentos mais profundos do interior da Terra. Provavelmente seja a nossa resposta certa. D, plausível também. Vamos lá. Pois a mesma justificativa foi comprovada nas demais regiões da África. O que está acontecendo na África não é em toda a África, é na região sul. Então, a primeira parte está certa, mas o final está errado. Estou ficando com a letra C aqui ainda. Letra E, injustificável, porque os movimentos mais profundos do interior da Terra não interferem nos acidentes geográficos. Lógico que não, temos agentes modeladores de relevos, os agentes exógenos, mas temos agentes endógenos também, e com certeza, provavelmente a nossa resposta é a letra C. Plausível, pois as formas de relevo resultam da ação de forças internas e externas, sendo importante avaliar. Vamos para o terceiro exercício, para a fixação do contexto. Tem uma imagem aqui, tá? Analise a imagem abaixo. E aí nós temos, trata-se da Pedra Tartaruga, situada no Parque Nacional de 7 Cidades, no Piauí,
que retrata o resultado do processo da desagregação de uma rocha. Aí nós estamos falando do quê? Do agente externo ou interno? Nós estamos falando de agentes exógenos ou endógenos? Provavelmente de agentes exógenos, né? Do processo de desagregação de uma rocha. Nela, os minerais constituintes se dilatam quando aquecidos e se contraem quando resfriados. Seus principais agentes de intemperismo são a variação de temperatura e a cristalização que ocorrem nas áreas de grande amplitude térmica desérticas e semiáridas. O que caracterizou essa modelagem da pedra da tartaruga foi qual tipo de intemperismo, tá? Nós temos aí, a princípio, o intemperismo físico, químico e biológico. Como nós estamos falando de temperatura, tá? Nós estamos falando de biológico, ação de animais pisando, a princípio? Não. Químico, nós estamos falando da ação da água. Cratônico, com certeza não. Fluvial, não. Provavelmente a resposta de número E. Resposta E, o intemperismo físico, ou seja, nós temos a ação de agentes modeladores do relevo, agentes exógenos, intemperismo físico. Eu quero agradecer a você. Muito obrigado e até mais.